Ele me traiu no nosso aniversário de casamento, mas não esperava o que eu faria em público. Dizem que a gente sempre sabe. No fundo, bem no fundo, a gente sente quando algo está errado. Eu sabia. Por meses ignorei os sinais, sufoquei minhas suspeitas com justificativas elaboradas. Mas naquela manhã de setembro, enquanto preparava o café antes de acordar as crianças, eu sabia que aquele seria o dia em que minha vida mudaria para sempre. Meu nome é Daniele. Tenho 38 anos. Sou professora em uma escola estadual de Belo Horizonte. E até aquele dia, me considerava uma mulher realizada. 15 anos de casamento com Marcelo, 2 filhos maravilhosos e uma vida que, vista de fora, parecia saída de um comercial de margarina. Mas a realidade tem dessas coisas. Às vezes, basta um momento para revelar que tudo não passava de uma elaborada ilusão. Mãe, o Pedro não quer sair do banheiro. A voz de Marina, minha filha de 12 anos, me arrancou dos pensamentos. Era mais uma manhã normal em nossa casa no bairro Funcionários, com a correria habitual para deixar as crianças na escola antes de ir trabalhar. Marcelo já havia saído. Reunião importante logo cedo, disse ele, mal tocando o café. Nosso aniversário de casamento parecia ter passado despercebido por ele, mas eu tinha planos. Grandes planos. Patrícia, preciso da sua ajuda, falei, ao telefone com minha melhor amiga enquanto dirigia para a escola após deixar as crianças. O jantar surpresa precisa ser perfeito. Dani. A hesitação na voz dela era palpável. Tem certeza que quer fazer isso? Depois de tudo que conversamos... Patrícia vinha há meses tentando abrir meus olhos. As reuniões, cada vez mais frequentes de Marcelo, as mensagens que ele escondia, o perfume diferente que às vezes trazia consigo. Mas eu não queria ver. Ou talvez, mais precisamente, não queria admitir. Tenho, Pat. Se estiver errada, será uma noite especial de celebração. E se estiver certa? Engoli em seco, estacionando o carro no pátio da escola. Bem, aí será uma noite memorável por outros motivos. O dia se arrastou entre aulas de História da Arte para adolescentes inquietos e reuniões pedagógicas. Cada momento livre, eu checava os detalhes do jantar com o restaurante na Savassi. Mesa para 20 pessoas, nossos amigos mais próximos, a família. Eu havia pensado em tudo. O vinho favorito de Marcelo, uma retrospectiva em fotos dos nossos 15 anos juntos, até mesmo um discurso emocionante sobre amor e companheirismo. Às 19 horas, quando cheguei ao restaurante, meu coração batia descompassado. O salão reservado estava perfeito, exatamente como eu havia imaginado. Luzes suaves, música ambiente, flores nos tons exatos que eu havia pedido. Patrícia chegou logo, em seguida, me abraçando forte. Você está linda, ela disse, ajeitando meu vestido verde esmeralda. O mesmo tom dos meus olhos, uma escolha proposital. Mas ainda dá tempo de cancelar tudo. Balancei a cabeça determinada. Não, Pat. Hoje preciso saber. Preciso olhar nos olhos dele e ter certeza. Os convidados começaram a chegar. Família, amigos, todos sorridentes, sem fazer ideia do drama que estava prestes a se desenrolar. Marcelo chegou pontualmente às 20h, surpreso ao ver tantos rostos conhecidos. Seu sorriso vacilou por um segundo quando me viu, mas ele logo recuperou a compostura, me abraçando com aquele seu jeito carismático de sempre. Você organizou tudo isso? Sussurrou em meu ouvido, e pude sentir uma nota de nervosismo em sua voz. Claro, amor. É nosso aniversário de casamento. Respondi, mantendo meu sorriso enquanto observava cada reação dele. O jantar transcorreu normalmente. Conversas alegres, risadas, histórias antigas sendo recontadas. Eu observava Marcelo com atenção renovada, notando como ele checava o celular constantemente, como seu sorriso não chegava aos olhos quando falava sobre nosso casamento. Foi durante a sobremesa que aconteceu. O celular dele, deixado descuidadamente, sobre a mesa enquanto ia ao banheiro, acendeu com uma notificação. E ali, brilhando na tela para que todos vissem, estava a mensagem de Fernanda. Amor,
Não vejo a hora de poder celebrar nosso amor abertamente. Cada momento escondido é uma tortura. O silêncio caiu sobre a mesa como uma mortalha. Alguns desviaram o olhar, constrangidos. Outros me encaravam com pena. Patrícia segurou minha mão por baixo da mesa, me dando força. Quando Marcelo voltou, encontrou um ambiente completamente diferente do que havia deixado. Seu rosto empalideceu ao ver seu celular na mesa, a tela ainda acesa. Foi nesse momento que me levantei, taça de vinho em mãos. O que aconteceu em seguida mudaria não apenas aquela noite, mas toda a minha vida. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronta para essa mudança. É curioso como 15 anos podem ser reduzidos a um único momento. Ali, de pé no restaurante, com o burburinho dos convidados diminuindo até um silêncio expectante, senti o peso de cada escolha, cada momento ignorado, cada sinal que fingi não ver. A taça de vinho em minha mão tremia levemente. Mas minha voz, quando finalmente saiu, estava firme como nunca. Queridos amigos e família, comecei, observando os rostos ao meu redor. Alguns desviavam o olhar, outros me encaravam com uma mistura de pena e admiração. Marcelo, ainda de pé próximo. A sua cadeira parecia ter sido atingido por um raio. Hoje é um dia especial. 15 anos de casamento não são 15 dias. Fiz uma pausa deliberada, tomando um pequeno gole de vinho. O líquido desceu quente pela minha garganta, me dando a coragem que eu precisava. Patrícia, sentada ao meu lado, discretamente segurou minha mão livre por um momento. Durante esses 15 anos, continuei, aprendi muito sobre amor, sobre confiança, sobre parceria. Meus olhos encontraram os de Marcelo. Mas principalmente aprendi sobre mim mesma, sobre quanto podemos nos perder tentando manter uma ilusão. Dani. Marcelo tentou interromper, sua voz um misto de súplica e advertência. Ergui minha mão livre, silenciando-o com um gesto. Por favor, amor. A palavra amor saiu carregada de ironia. Você teve seus momentos para falar. Teve várias noites, na verdade. Várias reuniões importantes. Agora é minha vez. Peguei o celular dele da mesa, a tela ainda exibindo a mensagem de Fernanda. Sabe, eu sempre me perguntei como seria o momento em que tudo viria à tona. Imaginei gritos, lágrimas, um escândalo digno de novela das 9. Um sorriso triste se formou em meus lábios. Mas agora, vendo você aqui, tão pequeno diante da sua própria mentira, percebo que não preciso de nada disso. O restaurante estava em completo silêncio. Até os garçons haviam parado, observando a cena que se desenrolava. Marina, nossa filha, agarrava a mão da minha mãe, seus olhos arregalados de compreensão. Pedro, ainda novo demais para entender completamente, parecia confuso com a tensão no ar. Fernanda parece ser uma pessoa especial, continuei, minha voz agora mais suave. Ela deve ser, para você arriscar 15 anos de história, 2 filhos, uma família. Olhei para a mensagem novamente. Não vejo a hora de poder celebrar nosso amor abertamente, ela escreveu. Bem, quem sou eu para impedir uma celebração? Marcelo deu um passo em minha direção, seu rosto uma máscara de pânico. Dani, podemos conversar sobre isso em casa. Na frente das crianças, não. Na frente das crianças, não. Minha voz ganhou um tom cortante. Você pensou nas crianças quando começou isso? Pensou nelas durante suas mentiras, suas desculpas, suas noites fora? Virei-me para nossos convidados, muitos deles amigos de longa data, testemunhas de nossa história, desde o início. Vocês sabem o que é mais irônico? Eu planejei esta noite para ser perfeita. Queria surpreender meu marido com uma celebração de amor. E vejam só, acabei descobrindo que o amor que celebramos hoje é outro. É o amor próprio que recuperei. Foi então que tirei do bolso um envelope. Dentro dele, fotos. Não as fotos românticas que havia separado para a retrospectiva do casamento,
mas evidências que eu vinha coletando há semanas. Encontros discretos, mensagens salvas, pequenos detalhes que formavam um quebra-cabeça doloroso. Não vou fazer escândalo, Marcelo. Não vou gritar ou chorar, mas também não vou mais me calar. Espalhei as fotos sobre a mesa, cada uma delas contando sua própria história de traição. Você escolheu o silêncio para suas mentiras. Eu escolho a verdade para minha libertação. Patrícia se levantou ao meu lado, sua presença uma fonte silenciosa de força. Vi lágrimas nos olhos da minha mãe, mas não era pena que ela demonstrava, era orgulho. Esta noite, concluí, colocando minha aliança sobre a mesa, não celebramos 15 anos de casamento. Celebramos meu recomeço, minha redescoberta. Olhei diretamente para Marcelo, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Obrigada por me mostrar que eu sou muito mais forte do que imaginava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, lentamente, alguém começou a bater palmas. O som cresceu, preenchendo o ambiente com uma energia diferente. Não eram aplausos de pena ou constrangimento. Eram aplausos de reconhecimento, de respeito. Peguei minha bolsa e, com uma calma que não sabia possuir, caminhei em direção à saída. No caminho, parei brevemente ao lado dos meus filhos. Mamãe ama vocês. Sussurrei, beijando suas testas. Mais tarde conversamos com calma. Ao passar por Marcelo, nossos olhares se cruzaram uma última vez. Vi arrependimento em seus olhos, talvez até amor. Aquele tipo de amor que só descobrimos que existe quando já é tarde demais. Mas pela primeira vez em muito tempo, não senti necessidade de decifrar seus sentimentos. Os meus, finalmente, eram suficientes. Dizem que as primeiras horas após uma tempestade são as mais silenciosas. Naquela noite, depois de deixar o restaurante, Patrícia me levou para sua casa no Santo Antônio. Sentada em sua varanda, observando as luzes de Belo Horizonte, senti o peso do silêncio pela primeira vez. Não era um silêncio de derrota, era o silêncio que precede o amanhecer. Você foi incrível, disse Patrícia, me entregando uma xícara de chá de camomila. Mas agora pode chorar, se quiser. E eu chorei. Não pela perda do casamento ou por Marcelo. Chorei pelo tempo perdido, pelos sinais ignorados, pela mulher que deixei adormecer enquanto interpretava o papel de esposa perfeita. O celular não parava de vibrar. Mensagens de apoio, ligações, perdidas de Marcelo, mensagens da minha mãe sobre as crianças. Eles estão bem, informou Patrícia, checando uma mensagem. Sua mãe os levou para a casa dela. Disse que você pode buscar quando estiver pronta. Na manhã seguinte, acordei, no quarto de hóspedes de Patrícia, com uma clareza que não sentia há anos. No espelho do banheiro, observei meu reflexo. Os mesmos olhos verdes, o mesmo rosto, mas havia algo diferente. Uma luz própria que começava a reacender. Durante o café da manhã, Patrícia me ajudou a organizar os próximos passos. Você ainda tem aquele apartamento que herdou do seu pai no centro, não é? Assenti, lembrando do pequeno apartamento que mantive alugado todos esses anos, contra a vontade de Marcelo, que insistia em vendê-lo. Preciso ver se os atuais inquilinos... Já liguei para a imobiliária. Interrompeu Patrícia, seu lado advogada assumindo o controle. O contrato vence em 2 semanas. É tempo suficiente para organizarmos tudo. No caminho para a casa da minha mãe, paramos em nossa casa. Ou melhor, na casa que dividi com Marcelo por tantos anos. Ele não estava lá. No nosso quarto, enquanto separava algumas roupas e objetos pessoais, encontrei uma caixa antiga embaixo da cama. Dentro dela, meus pincéis e tintas, intocados há mais de uma década. Não sabia que você pintava, comentou Patrícia, pegando um pincel. Eu também tinha esquecido, respondi, passando os dedos sobre as cerdas empoeiradas. A última tela que pintei foi pouco depois do nascimento de Marina. Marcelo sempre dizia que era um hobby sem futuro, que eu deveria me concentrar em coisas mais práticas. Na casa da minha mãe, Marina e Pedro correram para me abraçar assim que entrei. Senti suas pequenas mãos apertando minha cintura. Seus rostos enterrados em meu vestido ainda do dia anterior.
Pai ligou várias vezes, disse Marina, seus olhos de 12 anos carregando uma maturidade prematura. Ele estava chorando. Sentei com eles no sofá da sala, segurando uma mão de cada um. Vocês sabem que o amor que sinto por vocês é maior que qualquer coisa, não é? Eles assentiram. O que aconteceu ontem foi entre mim e seu pai. Nada muda o fato de que vocês têm 2 pais que os amam muito. Mas vamos ter que mudar de casa? Perguntou Pedro, sua voz pequena revelando seu medo. Vamos, confirmei, acariciando seu rosto. Mas vai ser uma aventura. Lembra daquele apartamento onde a vovó guarda algumas coisas? Será nosso novo lar. Nas semanas que se seguiram, a vida ganhou um ritmo frenético. Entre audiências com advogados, mudança, escola das crianças e trabalho, mal tinha tempo para processar tudo. Mas à noite, depois que as crianças dormiam, eu começava a redescobrir pedaços de mim mesma. Limpei e organizei o apartamento, do centro, transformando-o em nosso novo lar. Era menor que a casa anterior, mas tinha uma energia diferente. No quarto que seria meu ateliê, sim, decidi ter um ateliê. Instalei um cavalete junto à janela que dava para a Praça da Liberdade. Foi numa dessas noites, enquanto desempacotava os pincéis antigos, que encontrei um folder amassado de uma exposição de arte que havia guardado anos atrás. Era sobre um curso de História da Arte na UFMG. Na época, Marcelo riu da ideia. Você já é professora, Dani. Para que estudar mais? Alisando o papel amarelado, senti uma fagulha de excitação. As inscrições para o próximo semestre estariam abertas. Por que não? A ideia começou a crescer, junto com outras possibilidades que há muito havia enterrado. Mãe, chamou Marina da porta do ateliê. Ela estava de pijama, os cabelos presos num rabo de cavalo desalinhado. Posso ver você pintar? Sorri, puxando-a para perto. Claro, meu amor. Na verdade, peguei um pincel extra. Quer pintar comigo? Naquela noite, pintamos juntas até tarde. Não eram obras-primas. Eram borrões de cores, tentativas hesitantes de formas. Mas cada pincelada parecia lavar um pouco da dor, substituindo-a por algo novo. Algo nosso. O celular ainda tocava às vezes com mensagens de Marcelo. Algumas implorando perdão, outras com raiva mal contida, algumas tentando despertar culpa. Mas agora eu tinha uma nova rotina. Todo dia, antes de dormir, pegava meu diário e escrevia uma verdade. Uma verdade sobre mim, sobre meus sonhos, sobre quem eu queria ser. Hoje aprendi que recomeçar não significa apagar o passado. Escrevi naquela noite, enquanto ouvia a respiração suave de Marina, que havia adormecido no sofá do ateliê. Significa usar cada cicatriz como tinta para pintar um novo quadro. 3 meses se passaram desde a noite no restaurante. O outono começava a pintar as árvores da Praça da Liberdade, em tons de vermelho e dourado. E eu observava essa mudança todas as manhãs do meu ateliê, enquanto tentava capturar nas telas essa dança de cores que tanto se parecia com minha própria transformação. Sua técnica está melhorando, comentou Marina, debruçada sobre meu ombro enquanto eu dava os últimos toques em uma aquarela. Sorri, percebendo como minha filha havia se tornado não apenas uma companheira de pintura, mas uma pequena crítica, de arte. A rotina que construímos no apartamento do centro tinha um ritmo próprio. Pedro ocupava o quarto que dava para a rua, encantado com o movimento dos carros e o vai e vem das pessoas. Marina escolheu o quarto menor, mas com uma pequena sacada onde cultivava suas plantas. O ateliê, que também servia como meu quarto, era o coração da casa. Naquela manhã específica, porém, algo diferente pairava no ar. Era o dia da minha primeira aula no curso de História da Arte na UFMG. Depois de 15 anos longe dos bancos universitários, eu voltava como aluna. Nervosa? Perguntou Patrícia, que havia chegado cedo para ficar com as crianças. Ela pegou uma xícara de café e sentou-se comigo na pequena mesa da cozinha. Ansiosa, corrigi, ajeitando a bolsa com os materiais. É estranho, sabe? Ser professora de manhã e aluna à noite. É transformador,
Ela respondeu, com aquele seu jeito direto de sempre. Como andam as coisas com Marcelo? Suspirei, lembrando da última audiência de conciliação. Ele finalmente assinou os papéis do divórcio. Mas... Hesitei, pegando meu celular. Olha só o que ele me mandou ontem. Patrícia leu a mensagem. Fernanda e eu terminamos. Cometemos um erro. Eu cometi um erro. Podemos tentar de novo, pelo bem das crianças? E o que você respondeu? Nada ainda, admiti guardando o celular. Mas sabe o que é mais interessante? Há 3 meses, uma mensagem dessas teria mexido comigo. Hoje, dei de ombros, pegando minha bolsa. Hoje só confirma que estou no caminho certo. No caminho para a UFMG, peguei-me relembrando os últimos meses. As primeiras semanas haviam sido as mais difíceis. Noites em claro, crianças confusas, contas para reorganizar. Mas foram também as mais reveladoras. Descobri uma força que não sabia que tinha. Uma criatividade que havia sido silenciada. Uma coragem que estava apenas adormecida. A primeira aula foi sobre arte renascentista. Sentada, entre alunos muito mais jovens, senti-me estranhamente em casa. O professor, um senhor de cabelos grisalhos e olhos vivos, falava sobre como Botticelli retratava a transformação e o renascimento em suas obras. A arte, ele disse, não é apenas sobre criar beleza. É sobre dar forma ao indizível, cor ao invisível, voz ao silêncio. Suas palavras reverberaram em mim de uma maneira profunda. Pensei nas telas que havia pintado nos últimos meses, paisagens abstratas carregadas de emoção, retratos inacabados, explosões de cor que traduziam minha jornada interior. No intervalo, uma colega de turma, Ana, aproximou-se. Você é professora, não é? Te vi dando aula no estadual quando fui fazer estágio. Sou, confirmei, surpresa por ser reconhecida. E agora está aqui, estudando arte. Ela sorriu. Isso é inspirador. Voltei para casa naquela noite com a cabeça fervilhando de ideias. As crianças já estavam dormindo, mas Patrícia havia esperado por mim. E então? Perguntou ela, sentada no sofá do ateliê. Em resposta, peguei um pincel e uma tela em branco. Comecei a pintar, deixando que as cores fluíssem naturalmente. Sabe o que aprendi hoje? Que o Renascimento não foi apenas um período da história da arte. Foi um momento em que as pessoas redescobriram sua própria luz. Patrícia observou, em silêncio enquanto eu trabalhava na tela. Aos poucos, uma figura foi surgindo. Uma mulher, de costas, diante de uma janela aberta. As cores do céu se misturavam com seus contornos, como se ela estivesse se fundindo com o horizonte. É você, disse Patrícia, depois de um tempo. Somos todas nós, corrigi, colocando o pincel de lado. Todas as mulheres que um dia precisaram se reinventar. Naquela noite, depois que Patrícia foi embora, sentei-me para escrever em meu diário. Ao lado, o celular mostrava 3 novas mensagens de Marcelo, ainda não lidas. Mas pela primeira vez, não senti necessidade de abri-las. Em vez disso, escrevi. Hoje entendi que a verdadeira arte não está apenas nas telas que pinto, mas na coragem de reescrever minha própria história. Cada pincelada é uma escolha. Cada cor, uma verdade redescoberta. E o quadro que estou pintando agora é o mais honesto que já fiz. Fechei o diário e olhei para a tela ainda úmida. A mulher diante da janela parecia ganhar vida sob a luz noturna que entrava pela janela do ateliê. Seus contornos indefinidos não eram mais um sinal de fragilidade, mas de transformação constante. Como eu, ela estava em movimento, em mudança, em renascimento. E pela primeira vez desde a noite no restaurante, senti que não estava apenas sobrevivendo. Estava, verdadeiramente, vivendo. Exatamente 1 ano depois daquela noite no restaurante, encontro-me novamente diante de uma plateia. Mas desta vez é diferente. Estou no pequeno centro cultural do bairro Santa Teresa, rodeada por minhas telas, inaugurando minha primeira exposição, Renascimento em Fragmentos. Como você está? Pergunta Patrícia,
ajeitando a placa com o nome da exposição. Sorrio, observando o espaço. 15 telas contam minha história do último ano. Não com palavras, mas com cores, texturas e emoções traduzidas em pinceladas. Em paz, respondo. E pela primeira vez em muito tempo, essa palavra carrega seu significado verdadeiro. Marina e Pedro correm pelo espaço, orgulhosos, explicando cada quadro para quem quiser ouvir. Esta aqui, ouço Marina dizer a uma senhora, apontando para uma tela em tons de verde esmeralda. Mamãe pintou na noite em que começou a faculdade. As pessoas começam a chegar para a vernissage. Colegas da escola onde leciono, amigos antigos e novos, alunos da UFMG, até mesmo alguns, rostos que estavam presentes naquela noite há 1 ano. Cada um traz consigo um olhar diferente sobre minha transformação. Professora Daniele, uma voz familiar me chama. É Ana, minha colega do curso de História da Arte, agora também minha amiga. Trouxe uma surpresa. Ela me entrega um envelope. Dentro, um convite para participar de uma exposição coletiva de artistas emergentes no Palácio das Artes. Meu nome está lá, entre outros 10 artistas selecionados. Você merece, ela diz, me abraçando. Suas obras têm uma força única. Antes que eu possa responder, sinto uma presença familiar. Marcelo está parado na entrada da galeria, segurando a mão de Pedro. É sua noite de ficar com as crianças, mas ele decidiu trazê-los à exposição. Nossos olhares se cruzam e percebo algo diferente em seus olhos. Não há mais súplica, nem raiva, nem tentativas de manipulação. Há apenas um reconhecimento silencioso do que perdeu, do que eu me tornei. Pai disse que você é a artista mais talentosa que ele conhece. Pedro comenta inocentemente, correndo para me abraçar. Marcelo se aproxima, mantendo uma distância, respeitosa. As crianças não paravam de falar da exposição. Não poderia privá-los deste momento. Ele olha ao redor, observando as telas. Você sempre foi incrível, Dani. Eu só não soube ver. Obrigada por trazê-los. Respondo com sinceridade. Eles são a melhor parte de nossa história. Ele assente e se afasta, deixando-me com uma sensação estranha, mas não desagradável. É como olhar para um quadro antigo que um dia significou tudo, mas agora é apenas uma parte da composição maior de nossa vida. O momento alto da noite chega quando minha mãe revela sua surpresa. Um catálogo impresso com todas as obras da exposição. Na capa, a tela que pintei naquela noite no ateliê, a mulher diante da janela aberta, agora com cores mais definidas, mais vivas. Sabe o que mais me orgulha? Diz minha mãe, folheando o catálogo. Ver que você não apenas se reergueu, mas floresceu. Você transformou dor em arte, mágoa em cores. Marina se aproxima com seu próprio bloco de desenho. Nos últimos meses, ela começou a desenvolver seu próprio talento artístico. Olha, mãe, comecei um novo desenho. No papel, ela esboçou 2 figuras. Uma mulher pintando e uma menina observando. O amor e a admiração transparecem em cada traço hesitante. Somos nós, ela explica desnecessariamente. Puxo minha filha para um abraço, sentindo as lágrimas se formarem, não de tristeza, mas de uma alegria profunda e verdadeira. Sim, somos nós. E sempre seremos. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já partiu, encontro um momento de solidão diante da tela central da exposição. É um autorretrato, mas não no sentido tradicional. Nele, uma mulher emerge das sombras, seus contornos se dissolvendo em uma explosão de cores vibrantes. Suas mãos seguram pincéis como se fossem armas, mas seus olhos, os mesmos verde esmeralda, que me encaram no espelho, transmitem uma serenidade inabalável. Patrícia se aproxima, 2 taças de champanhe nas mãos. Um brinde? A quê? A verdade, ela sugere. A coragem, a arte, a você. Ergo minha taça, mas acrescento. A vida que escolhemos viver, não a que nos é imposta. O som cristalino das taças se encontrando ecoa pela galeria quase vazia. Lá fora, Belo Horizonte brilha sob o céu noturno,
suas luzes lembrando estrelas caídas. Marina mostra seus desenhos para a avó, enquanto Pedro adormece no sofá da recepção. Pego meu diário, o mesmo que comecei há 1 ano, e escrevo uma última entrada. Hoje entendi que não há final feliz, porque não há final. Há apenas recomeços, eternos recomeços. E a verdadeira arte está em saber que cada amanhecer traz consigo uma tela em branco, pronta para ser preenchida com as cores que escolhermos. Há 1 ano, pensei que estava perdendo tudo. Hoje sei que estava apenas começando a me encontrar. E nesta galeria, rodeada por fragmentos da minha história traduzidos em arte, percebo que a maior obra que já criei não está pendurada em nenhuma parede. A maior obra sou eu mesma. Fecho o diário e respiro fundo, sentindo o cheiro de tinta fresca e possibilidades. Amanhã será outro dia, outra tela em branco esperando para ser preenchida. E pela primeira vez na vida, não tenho medo das cores que escolherei usar. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.